então bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É verdade, a Bitcoin está a levar um tombo valente hoje, portanto esta semana não tem sido uma semana fácil, a pior semana dos últimos 2 meses, mas também é verdade que temos tido uma subida até bastante interessante e agradável. Este bear rally, se quiserem chamar, ou bounce, ou dead cat bounce, como lhe quiserem chamar, não era nada que não estivesse nos planos, digamos assim, um bounce há muito tempo que estava previsto. O dólar também, como eu tinha referido, poderia dar uma ajuda e deu uma ajuda, principalmente na primeira quinzena de agosto, e agora, tal como os últimos episódios tinham apontado, que nós poderíamos estar no início de uma retração por parte do mercado, e foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, felizmente que as coisas estão a bater certo, apesar de ninguém gosta de ver o mercado a cair, ou até se calhar até gostamos, porque se calhar é uma oportunidade para comprarmos Bitcoin mais barato. Portanto, sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio. Então, vamos então avançar com as nossas notícias, com os nossos dados on-chain e também com a nossa análise de mercado. Quais são os níveis que neste momento são ali mais importantes para a Bitcoin e o que é que nós devemos estar a olhar para ter mais algumas certezas relativamente às nossas decisões. E como é óbvio, temos umas liquidações muito agressivas aqui por parte do mercado. Reparem aqui todas as longs, a quantidade de longs que neste momento foram liquidadas numa quantidade de exchanges. Portanto, reparem que esta vela aqui a verde é muito expressiva. Portanto, foi um dia de facto negro para quem estava em longs e de facto muita gente então sofreu um pouco na pele. Um dia também não está a ser nada positivo é para quem tem Cardano, porque Cardano está aqui 14% após uma falha na atualização do seu upgrade, digamos assim, que é o VASL que estava previsto, mas de facto as coisas não correram bem. Portanto, o Charles Hoskin pediu uma atualização para o VASL, mas as coisas não estavam preparadas, as coisas não correram bem, e um dos programadores aqui, o Adam Dean, diz mesmo que a testnet está num estado catastrófico e que a atualização para a versão 1.35.2 tem um bug fundamental que resultou na criação de forks incompatíveis. Portanto, é preciso dar tempo a Cardano, um passo atrás para dar 2 passos em frente. Portanto, obviamente não são boas notícias para os fãs e para os detentores de Cardano. Outra notícia também, e é mais uma stablecoin, neste caso a HUSD, que sofreu uma crise de liquidez e perde a paridade com o dólar. Portanto, esta HUSD pertence à plataforma da Huobi e isso perdeu cerca de 12% no seu PEG. Portanto, as stablecoins são supostamente moedas estáveis e perder-se 3, 4, 5, 10, 15% não faz qualquer sentido. Portanto, é mais uma das moedas estáveis que de facto não mostrou essa estabilidade e coloca em causa de facto a viabilidade deste tipo de moedas. E que é por causa disso que há muita gente que aponta por uma regulamentação e que a necessidade de ter uma stablecoin regulada para assim ser credível e as pessoas confiarem neste tipo de ativos. Portanto, a empresa diz que está a trabalhar para encontrar uma solução para os problemas. Esperemos que tudo se resolva e que as pessoas não tenham perdido efetivamente dinheiro. Programadores de Ethereum completam últimos detalhes do merge. Portanto, basicamente eles têm uma checklist. Portanto, e todos os pontos dessa checklist neste momento estão verificados, estão concluídos. Portanto, supostamente, caso alguma coisa muito anormal, vamos ter então o merge no dia 15 de setembro. Isto obviamente não há uma hora específica, isto depende do bloco, quando ele é minerado, portanto isto basicamente vai ser de um bloco para outro bloco, é uma coisa instantânea, vamos ver, mas a previsão é para dia 15 de setembro. E muito curioso, eu fui ver aqui no Ultrasound Money como é que as coisas estão, e neste momento nós estamos com um crescimento de Ethereum a 4,1% ao ano. Portanto, reparem bem, esta inflação é uma inflação significativa, 4,1%, desculpem lá, 0,5 milhões de Ethereum são queimados todos os anos neste momento, e a produção é de cerca de 5,5 milhões de Ethereum por ano. E aquilo que nós podemos ver é, simulando o merge, ou seja, a passagem de um bloco para o outro, ali que até tem mais ou menos já um relógio a contar quanto tempo é que falta, aquilo que nós podemos é que Ethereum tornaria-se estável, ou seja, o seu supply não ia continuar a crescer e ficava estanque, ficava estável, ficava parado. Obviamente que isto é uma excelente notícia para o preço, porque reparem bem, nós para fazermos cair um preço
tem que haver uma pressão de venda e temos algo que é inflacionário, neste caso a 4%, portanto, ao passar para 0%, o esforço para levar a uma queda de preço, obviamente, tem que ser superior. E estas coisas não é do dia para o outro, não é? Mas é para vocês perceberem bem o impacto que o merge vai ter ao nível do supply de Ethereum. E aqui este site tem de facto isto que é muito elucidativo. Aquilo que nós podemos ver é que, reparem, desde 2000, até gostava de aumentar isto, desde 2015, que aquilo que nós temos, lá ver se eu apanho isto, desde 2015 nós temos um supply de 75 milhões de Ethereum. Reparem, depois foi continuando a subir e neste momento está a rondar os 118 milhões de Ethereum. E aquilo que nós podemos ver depois do merge é que nós vamos ver esse supply a começar a cair, aí a previsão nos próximos 200 anos, portanto eu espero ainda estar cá e vocês também para falarmos sobre isto, mas nos próximos 200 anos a previsão é que passe então para 40 milhões de Ethereum. Portanto, esta curva, reparem, a curva descendente é muito agressiva no início e depois começa a estabilizar. Portanto, reparem bem o que é que vocês acham que vai acontecer ao preço de Ethereum com um supply a descer desta forma. Portanto, eu acho que serão excelentes notícias, continuo a achar que é um excelente investimento em Ethereum e só tenho pena não ter mais. Só tenho pena não ter mais. Claro que vamos acreditar que tudo vai correr bem com o merge, que não vai haver problemas e esperamos então que tudo corra bem. Mas pronto, fica aqui um ponto de situação relativamente ao merge e aquilo que vocês podem esperar nos próximos tempos, nomeadamente ao nível do supply e do crescimento desse mesmo supply. Portanto, a Tether contrata a empresa de contabilidade para atestar a reserva de USDT. Pelo visto não é a primeira vez que isto acontece. Já tivemos no passado a Tether a pedir e a contratar empresas externas exatamente para analisarem as suas reservas do USDT. Já muita água passou por baixo desta ponte, já foi a tribunal, muitas promessas foram feitas, relatórios foram divulgados e neste momento é mais uma empresa que está a ser contratada pela Tether, portanto a BDO Itália, para analisar e para produzir os relatórios de reservas do USDT. Portanto, vamos ver se é desta, se corre tudo bem, como tal aqui vocês estão a ver na notícia. Todas as vezes que uma auditoria foi anunciada, pouco tempo depois o acordo foi desfeito e nada foi revelado. Portanto, lá ver se é desta que de facto temos dados que sejam credíveis e que não haja dúvidas relativamente a Ethereum não, desculpem, a USDT. Eu passo a vida a pensar em Ethereum. Pronto, agora, notícia muito interessante. Quanto custa minerar um Bitcoin em cada país? Portanto, em primeiro lugar, nós temos que saber, ficamos a saber que existem 198 países em todo o mundo que produzem Bitcoin, ou seja, que conseguem, que estão ligadas a esta área da mineração. E de acordo com este estudo, é necessário para minerar uma Bitcoin 1449 kWh. E para nós termos noção, porque isto são números que sinceramente a mim também me dizem pouco, aquilo que nós podemos constatar nesta notícia é que isto é o equivalente, ou seja, minerar uma Bitcoin equivale à produção de energia de uma família de 4 pessoas nos Estados Unidos durante uma década. Porra! É muita coisa, é muita coisa, vá. Portanto, a gente tem que ter noção que de facto minerar Bitcoin é algo que exige muito, mas muito a nível energético e por causa disso é que minerar Bitcoin de uma forma verde, tal como eu minero via GateOmix, é algo que vocês de facto é algo que tem que ser o futuro, não pode ser mineração com energia fóssil. E se por acaso quiserem também saber mais sobre a mineração e se estiverem interessados em mineração com energia verde através da GateOmix, tem o link no final deste episódio e também podem falar comigo que eu também vos explico como é que as coisas estão a funcionar. Agora, voltando ao assunto, no mês de Abril, minerar um Bitcoin no Kuwait custava apenas $1,39. Em contrapartida, na Venezuela, minerar uma Bitcoin custa $246 mil. $246 mil. Nos Estados Unidos, o maior país minerador do mundo, o custo de uma Bitcoin para ser minerada é de $21.080. E este valor é muito importante.
porque pode-nos servir de referência, ou seja, nos Estados Unidos, se o preço estiver abaixo de 21 mil, os mineradores não têm lucro. Portanto, há aqui logo uma pressão muito grande para que o preço não caia abaixo de 21 mil. E quando eu digo não cair, é manter-se abaixo de 21 mil de uma forma longa e continuada, ok? Portanto, pode ser um raio, pode ser uma coisa momentânea, mas depois rapidamente voltar. Aliás, foi o que aconteceu, nós fomos aos 18, fomos aos 17 mil, mas depois rapidamente passámos acima dos 20 mil novamente. Portanto, avaliando neste momento o valor da Bitcoin, está nos 23 mil, já não está um bocadinho abaixo. Compensa minerar Bitcoin em 65 países dos 198. Portanto, fica aqui também a notícia que eu acho que é uma notícia elucidativa e muito importante. E esta notícia é muito boa. Google investiu mais de 1,5 bilhões de dólares em empresas de criptomoedas e blockchain. Portanto, quando se diz que a Google poderia entrar neste mercado, a verdade é que já lá está. A Google é uma empresa que pertence à Alphabet e neste momento então investiram cerca de 1,7 bilhões no setor, o que é bastante relevante. Dados recentes indicam que a adoção institucional pode ser maior do que aquilo que nós pensamos, e já falámos sobre a BlackRock, que é a maior investidora de fundos, a melhor detentora de fundos a nível mundial, com cerca de 10 trilhões de dólares. Neste momento também está a posicionar-se para um fundo de Bitcoin em spot, o que vai ser tremendamente positivo para o mercado. Aliás, o CZ fez um post muito engraçado e a dizer assim: they are silently in crypto already, ou seja, eles andem aí, como se costuma dizer. E aquilo que nós podemos ver é que a Alphabet, a BlackRock, a Morgan Stanley, a Samsung, a Goldman Sachs, a PayPal, a Microsoft, a Citi, a Wells Fargo, a LG, a American Express, isto para dizer aqueles que são mais conhecidos para nós, reparem bem que eles já estão claramente dentro do mercado de cripto. Muitas vezes a gente olha assim, mas eles não têm a moeda tal ou a moeda Y, mas não é isso, meus caros. Por exemplo, a Circle tem o SDC, FTX é uma das plataformas mais conhecidas por aí. Portanto, depois dentro destas empresas, obviamente que eles estão ligados a tokens e obviamente então faz com que todo este mercado institucional esteja cada vez mais dentro do espaço cripto, e isto seguramente é algo que não vai diminuir e vai aumentando ao longo do tempo. Um breve momento para falar sobre o nosso patrocinador. Portanto, a Coinex é uma plataforma onde tu podes fazer de uma forma muito simples um swap muito user-friendly, como aqui podes ver. Também tens direito a spot, em que podes fazer os teus trades de spot. Também tens direito a futuros, em que podes fazer as tuas trades de futuros também. Eles têm, por exemplo, aqui um airdrop em que nós podemos de facto usufruir dos airdrops que vão caindo, e vocês então podem se registrar para usufruir deste airdrop. Lembro também que vou dar 50 USDT para quem se registrar com o meu link. Ok, é um sorteio, não é para todos, atenção, é um sorteio. E neste momento aquilo que nós podemos ver, reparem as pessoas que estão registadas. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, temos 9 pessoas que estão registadas e vão-se habilitar então este prémio de 50 USDT. Já é engraçado, dá pelo menos para um jantar. Portanto, a probabilidade de vocês ganharem até é bastante elevada, tendo em conta que, por exemplo, que para quem joga no Euromilhões. Portanto, parece-me a mim que é uma boa oportunidade. Tem o link no final deste episódio para se registarem. Também dizer que a Coinex pertence a ou melhor, criou um fundo que é o Coinex Charity, que muito ligado à educação, é algo que de facto também a nível pessoal me diz muito. Portanto, fico muito contente por ver um patrocinador aqui do canal a apoiar crianças que precisam e a apostar na educação, que eu acho que efetivamente é um futuro. Portanto, bem-aja Coinex, assim continuem. Muito obrigado. Voltando então agora para a nossa temática, digamos assim. Ou seja, o preço caiu de uma forma bastante pronunciada, como nós podemos ver, e aquilo que nós podemos constatar também aqui nas nossas zonas de liquidação, neste caso estamos a falar de alavancagens mais elevadas, de 25, 50 e 100, ou seja, de algo de mais curto prazo, é que nós temos cerca de 7,12 bilhões de dólares neste momento em shorts, exatamente, que podem, em shorts, peço desculpa, que se o preço subir serão liquidados. Ou seja, aquilo que nós podemos ver é que a prazo esta tendência poderá ser uma tendência de subida, exatamente para ir buscar liquidez mais acima. Portanto, aqui a High Block Capital vocês também podem se inscrever, tem um 15% de desconto se assim entender através do link que eu lá tenho, mas se aderir ao meu prêmio têm acesso a estas imagens de uma forma regular e acho que compensa bastante. Portanto, fica aqui mais um ponto importante de olharmos aqui para estas zonas de liquidação que eu acho que são efetivamente
muito importantes. Falando de outro parceiro, CryptoQuant, peço desculpa, tem aqui uns tópicos, uns posts muito bons, nomeadamente aqui do Minky Wu, em que ele fala que Ethereum neste momento pode estar numa situação em que pode estar um bocadinho entalado ao nível de preço. E porquê? Houve nesta área aqui entre os $2.000, digamos assim, entre os 1.800 e se calhar os 2.500, houve muita gente a depositar Ethereum para o Ethereum 2.0. Reparem, o número de contas abertas, a imagem não se vê muito bem, mas eu vou-vos ler. Portanto, o número de contas abertas com mais de 32 Ethereums teve um pico muito grande entre 16 de abril de 2021 e 30 de julho de 2021. Portanto, esta zona pode ser uma zona neste momento de resistência importante para Ethereum, mas também temos aqui um novo suporte que está a ser criado, um suporte criado supostamente por baleias, porque a quantidade, estes raios, estes picos que nós estamos aqui a ver aqui são total coins amount of top 10 transactions outflow from the exchange. Portanto, estamos a ver o top 10 de transações que saíram das plataformas de Ethereum. Portanto, há aqui muita gente que provavelmente comprou Ethereum e retirou das plataformas. Portanto, pode tornar esta zona uma zona de efetivamente um forte suporte acima dos $1.000. Portanto, aqui segundo aqui o Minky Wu, ele fala que podemos ter um chop entre os 1.800 e os $2.000. Vamos ver se de facto se é isso que vai acontecer com o tempo. Outro dado também muito curioso é uma comparação dos bear markets, portanto, entre 2015, 2018 e 2022. 2015 a amarelo, 2018 a azul, 2022 a preto. E aquilo que nós podemos ver é que nós podemos estar perante de facto um bounce e ainda não tivemos o momento final, a estocada final da queda do preço, se a história se repetir. Portanto, aquilo que nós podemos ver, os dois bear markets anteriores, 2015 e 2018, tiveram quedas muito semelhantes. Reparem que podemos ver aqui pelo gráfico, e nós ainda não estamos nesse ponto. É verdade que é normal haver estes bounces de 60%, 48%, 43%, 19%. E tal como está a acontecer exatamente com o mercado, também que aconteceu no passado também. Portanto, nós podemos estar perante então uma subida para depois continuação de queda. Vamos ver qual a similaridade deste bear market com os anteriores. Portanto, o de 2018 foi um bear market de queda, bounce, queda, bounce, queda, bounce e depois estabilização durante meses, até que depois tivemos um período de capitulação muito agressivo, enquanto o de 2015 foi mesmo bounce, queda, bounce, queda, bounce, queda e depois um enorme período de consolidação. Vamos ver então o que é que vai acontecer. Ninguém sabe o futuro, nem eu vos vou adivinhar o que é que vai acontecer, mas fica aqui o comparativo com os bear markets anteriores, em que ponto neste momento de situação é que nós estamos. Também para dizer aqui, muito curioso, mais um indicador que mostra que podemos ainda não estar perante o final de uma zona de liquidação ou de uma queda completa do mercado, e dizer que temos aqui esta moving average, que é uma moving average de 155 dias. E quando ela passa aqui abaixo de 1, pelo menos nos bear markets anteriores, significa que posteriormente ainda tivemos uma queda mais agressiva, claro, e vocês podem constatar isso rapidamente aqui pelo preço aqui a preto. E aquilo que nós podemos ver é que nós tivemos essa queda abaixo de 1, mas podemos ter ainda uma queda mais pronunciada, porque esta moving average de facto continua a cair e vai praticamente à linha inferior aqui verde, e neste momento ainda está apenas na linha superior verde. Vamos ver se de facto isto vai acontecer ou não. Há uma série de indicadores que apontam que já atingimos o fundo, há uma série de indicadores que dizem que ainda não atingimos o fundo. Portanto, está muito curioso o mercado neste momento. Vamos então agora falar sobre o que já aconteceu. Portanto, esta vela é muito feia por parte da vela semanal da Bitcoin, e aquilo nós podemos constatar facilmente. Tínhamos aqui então um canal ascendente, normalmente que são quebrados para baixo, e tínhamos um rising wedge também, que normalmente é uma tendência de baixa, como podem ver aqui. A partir do momento que quebramos, reparem, a linha de suporte deste canal ascendente barra rising wedge, o que é que aconteceu na semana seguinte? Uma queda muito mais agressiva, ou seja, tivemos esta confirmação de queda. Esta zona aqui a verde, eu ainda pensei que poderia ser uma zona reativa, não, falhei na minha previsão, ou melhor, foi uma zona reativa, mas foi por um espaço de 4 horas, portanto nem vou-lhe chamar isto reativo. Isto foi claramente uma bear flag de curto prazo e depois continuação de queda. Aquilo que nós podemos ver neste momento é que ainda reagimos, mas foi muito pouco na zona de retração de 0.5. Temos aqui uma zona de suporte na zona aqui dos 21.600,
que sinceramente poderia ter sido uma zona reativa, eu apontava para isso, mas não foi, e agora temos como principal zona reativa, na minha opinião, e possível suporte a zona dos 20.800 a 21.000. Temos aqui esta Golden Zone ao nível de entrada para trades, temos aqui um order block também, e esta linha roxa para mim é a linha limite, em que se nós cairmos abaixo dessa linha roxa, acho que as coisas vão efetivamente piorar. E iremos provavelmente a sub-20, portanto não acredito que vamos fazer um movimento vertical daqui para baixo, assim, fazer este movimento vertical, não acredito nada disto. Acredito que nós vamos ter aqui um bounce, ou ainda hoje vamos subir, ou amanhã um bocadinho mais acima, mas eu não acredito numa queda vertical, porque já estamos com uma semana em que temos aqui 12%, e é muito pouco comum ver quedas tão agressivas, salvo alguma coisa extraordinária ao nível de catalisador externo que possa levar de facto a um efeito de Black Swan. Por exemplo, vamos supor que amanhã a gente descobria que afinal as moedas da Mt. Gox já estão a ser despejadas no mercado, e então justificaria uma queda muito agressiva do mercado, mas isso efetivamente não sabemos, só vamos saber a posteriori. Também falar de Ethereum. Ethereum está a aguentar-se, mas por um fio. Ethereum era muito importante para Ethereum consolidar acima desta linha branca. Reparem, a linha que eu disse aqui como suporte era um suporte muito importante. Eu não sei se nós vamos ter essa sorte. Os indicadores já estão um bocado esticados, o Stochastic está a começar a querer virar para baixo, e nós já tivemos, reparem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas consecutivas a subir. Portanto, termos uma semana a vermelho é perfeitamente normal. O ideal para Ethereum é ver um período de lateralização acima desta linha branca, mas a subida é muito agressiva, não sei se vamos efetivamente aguentar. Eu acho que a probabilidade de cairmos sinceramente é maior do que manter-nos nestas zonas. Também dizer que neste momento está criada a segunda linha de resistência diagonal para Ethereum, ou seja, reparem na inclinação da linha, portanto é uma linha que neste momento está mais agressiva ao nível do ângulo, portanto, e é isto que nós precisamos de começar a quebrar para sairmos deste bear market. Vamos supor que Ethereum cai a estas zonas de retração de Fibonacci, aqui de 1400 ou de 1200, 1300, fazendo então um baixo mais alto, o que seria bastante positivo, ou seja, faríamos um baixo mais alto, e isto poderia ser o início de uma inversão de tendência, porque neste momento o baixo anterior foi aqui na zona dos 2400, o baixo, o baixo foi em fevereiro, foi 2400, o último baixo sim, foi na zona dos $1000, e agora é muito importante ver se não fazemos um baixo ainda mais baixo, porque isto significa que a tendência está a cair. Agora, a distância deste baixo para este baixo é muito grande, e é muito importante não ver onde é que vai ser o próximo baixo. Se for um baixo tipo duplo fundo, excelente para Ethereum. Se for um baixo mais baixo, mas não tão agressivo, significa que a tendência poderá estar a começar a diminuir. E se for um baixo mais alto, significa então que a probabilidade neste momento de fugir a esta tendência de descida, quebrando esta linha de resistência aqui a amarelo, pode efetivamente ser maior, e a probabilidade então de subida de preço aumenta significativamente. Bem, uma forma muito simples de olhar para o mercado, olhar para as tendências, parece-me a mim que tu próprio já sabes exatamente isto que eu estou a dizer, mas pronto, é o meu papel mostrar-vos isto, está bem? E pronto, nada, eu queria falar sobre a dominância da Bitcoin, exatamente. Podemos estar perante um cenário de possível fundo. Hoje de manhã as coisas estavam melhores ditas, hoje já estão outra vez piores. Podíamos estar aqui perante um cenário de um martelo invertido, mas eu acho que poderá estar a surgir aqui algo como um head and shoulders invertido, mas será invalidado a partir do momento que caímos abaixo dos 39%, mas este head and shoulders invertido pode ser efetivamente bom para a dominância da Bitcoin, mau para as altcoins, e continuo a achar que os targets mais interessantes para a dominância da Bitcoin é a zona aqui dos 50%, 50% a 55%, e a zona aqui dos 57% à zona dos 59%, 60%. Portanto, serão as zonas onde eu terei mais interesse em migrar de BTC para altcoins. Até lá, simplesmente estou quietinho, e não faz sentido, na minha opinião, estar a comprar altcoins numa perspectiva de position trade, ou seja, para meses e anos, ok? Uma coisa é swing trade, outra coisa é day trade, portanto, são coisas diferentes, ok? E pronto, pessoal, está tudo dito por hoje. Espero que tenham um excelente fim de semana. Vemo-nos para a semana. Beijinhos e abraços. Tudo corra bem.